Ah, é? Meus amados. Meus amados e minhas amadas, por favor, vamos começar a nossa aula de hoje. E vamos lá, nossa. Nós vamos entrar hoje na matéria de ética cristã, e eu já vou começar a aula pedindo a vocês perdão, porque vocês estão pegando a apostila hoje, mas nós já vamos estudar a lição número 1. Vocês não tiveram tempo para ler durante a semana, evidentemente, porque estão pegando hoje, claro, mas eu vou pedir a compreensão de vocês, porque se eu transferir para outra semana, a gente vai atrasar muito. Então a gente explora hoje, lê em casa. Vocês vão ter um pouco mais de trabalho, porque vocês vão precisar estudar 2 lições. Semana que vem nós já vamos estudar a lição de número 2. Né? Então vocês precisam estudar essa lição, mais a lição de número 2 que vem, semana que vem. Tá joia? Vai ficar com a gente na aula hoje, querida? Vai assistir aqui, ótimo. Seja bem-vinda, tá? Vou deixar uma paixão com a senhora. Depois ele fala direitinho o que é. Isso, eu te posso detalhar. Fabrício, seja bem-vindo. Eu falei com o Matheus ontem, Vou deixar com você? Vou passar a sua logo. Vou colocar de lado aqui. Aqui muito bem. Eu escolhi para a aula de hoje o texto de Provérbios, capítulo 3, que está na nossa tela. Ok? Texto de Provérbios, capítulo de número 3. Se você quiser comparar aí na sua versão, fique à vontade. Eu estou utilizando, como sempre, a Almeida Revista Atualizada. Eu gosto muito da atualizada. Gosto de várias, né? Mas eu uso mais a atualizada. A partir do versículo 1. Ok? Nós vamos, Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. Não reparem, eu estou falando assim meio falhando. Eu estou com a arte aqui no canto aqui atrás da minha língua. Justamente na língua. Incomoda a minha beleza. Provérbios 3 é um texto que fala sobre ensino, mandamentos, fala sobre conduta, procedência. E tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Por quê? Nós vamos falar sobre ética cristã. Afinal de contas, o que é a ética? É o que nós vamos explorar aqui em sala de aula. Vamos trabalhar nesse assunto e vocês haverão de descobrir. Eu espero que já de partida, já de arrancada aqui, vocês já verão descobrir nessa primeira aula que a ética ela está mais presente nas nossas vidas do que nós imaginamos. Existem algumas matérias do seminário que alguns alunos geralmente há consenso entre eles, são aquelas matérias que a gente considera mais chatas, né? E uma dessas matérias é a ética. O pessoal às vezes reclama bastante, mas eu penso diferente. Nós vamos trabalhar aqui de uma maneira, e eu acredito que essa matéria vai ser uma matéria muito atraente para a maioria de nós. Ela tem tudo a ver conosco, ok? Vamos ao texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus. O título do texto é Exortações da Sabedoria a obedecer ao Senhor. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Para fechar, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou não te apoies no teu próprio entendimento. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Pedir ao Senhor que nos abençoe em mais uma aula nesta noite. Vou te passar, está aqui. Eu tenho 2 inclusive para te passar, né? Estou te devendo a outra também. Vou te passar. Hoje eu trouxe, irmã Cintia, eu não esqueci. Está aqui, finalmente. Vamos falar com Deus? Amém? Pai querido Senhor, nós queremos te louvar a Deus, primeiramente pela graça, pelo privilégio de estarmos aqui. Eu particularmente, Senhor, quero
te bendizer, Deus, pela vida de cada um, a vida de cada aluna, Senhor, que aqui está. Quero, Deus, colocar a tua bênção também sobre mais uma aula, sobre mais uma ministração, sobre o Instituto Bíblico, Fundamentos Inabaláveis. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos orientar, nos iluminar na condução desse trabalho, na orientação desse projeto, que esse seminário possa ser uma bênção para todos aqueles que forem por ele alcançados. Ó Deus, rogamos, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, muito bem, deixa eu passar a mochila aqui para a gente. Cíntia, tem mais alguém? Sempre não, né? Você trouxe as provas? Não trouxe, Cíntia, por quê? Eu tenho alguns alunos, aliás, tem vários alunos que não fizeram. Esses alunos deverão fazer esse trabalho hoje. Vou estar passando para eles, então eu vou corrigir tudo junto e no mais tardar, semana que vem eu já trago as provas corrigidas. Tá joia? Cíntia, as duas. Joia? Como da nossa irmã é? Irmã Sônia. Temos uma visitante conosco hoje, a irmã Sônia. É membro daqui, não é? Não. Ah, de outra igreja? A mãe dela é minha mãe. Na verdade, eu não sou membro de igreja nenhuma. Eu participo, ser membro da liberdade lá embaixo, mas não sou integrante da igreja. Não, ok. Mas seja bem-vinda, independente. Tá joia? Ela é bem-vinda, irmãos? A nossa proposta aqui, Sônia, de ensino, é um ensino dinâmico, um ensino atraente, participativo, não apenas o professor fica falando o tempo todo, por exemplo, eu falo bastante. Mas fica à vontade para levantar a mão, perguntar, se não entender, a gente repete, volta novamente, sem problema, tá joia? Nosso interesse maior é que vocês aprendam, né? O interesse maior é que vocês assimilem a matéria, ok? Então, muito bem. Hoje eu vou ficar com a prancheta na mão porque eu tenho que ir entregando as apostilas e marcando, né? Futuramente aí, gente, eu vou precisar nomear uma secretária e um secretário, né? Só tem um detalhe, não vai ganhar nada em termos financeiros, né? Se alguém se candidatar, vai ser ótimo pra gente. Irmã Cíntia. Muito bem. Eu preparei aqui uns slides para nos ajudar na aula. Eu vou pedir a compreensão de vocês, gente, porque hoje eu, claro, não estou aqui para falar da minha agenda pessoal, mas só um comentário aqui de aula mesmo. Hoje foi um dia assim, eu estou a 120 por hora desde 7 e pouco da manhã. E vou sair daqui para uma reunião, que deve se estender aí até perto das 11 da noite. Então, eu estou precisando da compreensão de vocês para terminar a aula um pouquinho mais cedo, 9h20, né? 9h20, em 10 minutos ou... Aí 9h15, não menos que isso, né? Se os irmãos não se importarem, e de repente a gente até seguir direto. O que vocês acham? Eu não sei, a gente acabou não combinando nada semana passada, né, Tira? Pois é, mas diz a lá, eu liguei pra lá e fazer alguma coisa de lá, e ela disse que não ia vir. Porque eu comprei alguma coisa, mas é de mastigar, como você diz, é chiclete, né? Comprei alguma coisa de mastigar, mas tem que tomar aguinha lá da bebedora. Perguntou muito bem. Então tem. Beleza, então. Então Faz assim, a gente leva a aula direto e no final lança. Isso. Né? Maravilha. Melhor Vai dar aberto? Não vai dar, não sei, nem sei se está vendo lá. E o irmão Anderson também trouxe uma colaboração, também trouxe um biscoitinho salgado, tá ali também. Maravilha. Vai somando, né? Me lembra, Tia, da gente organizar para a semana que vem. Não, o negócio a gente esqueceu semana passada. Tem que se tornar Eu lá. trouxe também algo para comer. Não, maravilha. Assim. Só para refrigerante, viu? Uma Cíntia, não se sinta constrangida jamais. Não é verdade, Cláudio? Jamais. Eu quero que você fale isso depois que você comer. Não, vamos voltar então. O apóstolo Paulo disse assim: comer de tudo quanto se puser diante de vós. Né? Muito bem, falando em ensino dinâmico, vamos começar a nossa aula ouvindo vocês. Eu vou pedir aí, no caso da aula masculina, de maneira breve, rápida, numa sentença curta, que vocês me digam aí o que é ética. Primeiro eu quero ouvir um irmão aí representando os homens. O que você acha que é ética? Os varões que estão aí. Ética. Ética, comportamento, né? Comportamento. Interessante. Educação espiritual, né? Sim, você está trazendo agora para o lado cristão, não é isso? Isso. Ok. Até porque eu cheguei numa igreja, o segundo pastor estava lá fiquei, ficou. Aí devo gritar, o segundo pastor está aí, ué,
Então falta tudo ali. É isso aí. Eu acho que o que o irmão está querendo dizer é uma ética, no ponto que o irmão tocou agora, Como ele falou, relacionada à condução do culto, à Tratamento. apresentação, tratamento. tratamento ao Ok. visitante. Sim, entendi. Ele, como pastor, Não houve uma apresentação. não ouve, Sim. não procurou saber. E aí, vocês acham que isso está relacionado à ética? Vamos lançar Tá, comportamento, né? disciplina. Agora vamos ouvir a aula feminina, as irmãs. O que vocês têm a dizer sobre o que você acha que é ética? Conduta familiar, pessoal, Opa. sociedade. Já tivemos aqui um outro braço, uma outra vertente. Ela já levou agora para o lado da família. Mas vocês não acham assim que está ficando muitas definições com uma palavrinha só, não? Ética? Será que ética? Postura. Abarca isso tudo? É manter um certo sigilo sobre determinadas coisas que nos são confidenciais. Eu estou falando a ética nesse sentido. Alguém falar alguma coisa, vamos supor, um líder, né? E a gente ter a conduta de guardar aquilo. Nós tivemos a confiança, estamos usando que a ética em nós de mandar. Não sei, eu vejo assim. Sim, a questão do respeito à liderança. Seria isso? De ouvi-lo, de ter a capacidade de guardar segredo, ser uma pessoa reservada, Não sei, com comentários, né? negativa, Esse depreciando a pessoa. Eu não sei a sigilo. Porque Sim, eu estou descrição. vendo pelo lado assim de alguém nos falar algo, a gente ter a conduta. Eu estou vendo assim no lado, um líder, um pastor, por exemplo, ou um diácono, a gente está com alguma dificuldade, algum problema, aí chegar, contar, pedir. Sim. Eu estou levando a ética para esse lado. Ok, Eu não entendi. sei se é o conceito que. Não, o que a irmã está falando, irmã Guilhermina, é a ética, no caso, em relação a. Vai ficar até uma redundância aqui agora, em relação ao relacionamento pessoal entre as duas pessoas. Isso, né? Você queria falar, irmã Cíntia? Não, eu pensei isso também, relacionamento. Ok. Eu também pensei confiança, que se torna a mesma coisa. Pois é, gente, vocês estão vendo aí? A ética, irmão Jerônimo, ela abarca uma série de coisas, ela tem várias faces, podemos dizer assim. Né? Nós vamos ver mais à frente que a definição, nós vamos observar a conceituação de ética, que é ética. Nós temos aí uma definição a partir da palavra em si, ou seja, a definição etimológica, na raiz da palavra, o que ela significa lá na raiz, irmão Fabrício. E nós temos a definição também no aspecto usual da vivência, o aspecto mais abrangente da ética, porque vocês vão ver aqui de partida na lição 1, quero até pedir para vocês abrirem ali, e na apostila a gente cita aqui uma coisa interessante, na página 9. Vocês reparem ali que a lição de hoje é ética e fundamentos da ética cristã. Reparem ali no título da lição que eu fiz uma divisão entre ética, mas eu especifiquei ética cristã, ética e fundamentos da ética cristã. Porque primeiro eu vou falar sobre a ética em si como uma ciência, como uma teoria de conhecimento humano, mas eu também vou conceituar a ética cristã. Então repare que a ética, ela assume várias facetas e ela atua nos mais variados campos. Para vocês me entenderem, olha na página 9, no finalzinho da página 9 aí você vai ver, na introdução nossa, olha o comentário aí, sem dúvida alguma que a palavra ética possui várias acepções e é usada em vários ramos. Olha aí, ó. Ética pública, ética política, aliás está faltando muito hoje na nossa política, ética política, ética do direito, da medicina, no nosso caso a ministerial, mas eu diria que a ética ministerial ela está dentro da ética cristã, porque a ética ministerial ela vai pesar muito em relação a obreiros na casa do Senhor, pessoas que exercem funções, que têm posição de destaque, mas a ética cristã, de maneira abrangente, ela vai ser pertinente a todo cristão, né? A toda pessoa que já é
nascida de novo, ok? Sim, irmão Jerônimo, fica à Uma vontade. pequena diferença, porque os que são obreiro, ministro, a ética sobressai mais sobre eles com um peso maior, porque eles são espelho. Agora, irmão Jerônimo, eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente, porque as perguntas, elas nos levam a pensar. Vou pegar um gancho na sua fala, foi uma fala muito importante, eu vou pegar um gancho nela, mas a gente não vai responder agora, porque esse está na segunda etapa da nossa aula de hoje. Eu vou pedir para o senhor segurar, e lá na frente a gente vai explorar isso aí. Caroline, seja bem-vinda. E lá na frente a gente vai explorar isso aí, né? Por que para os obreiros a questão ética ela acaba sendo mais relevante do que para o crente comum que está sentado lá e não exerce uma função ministerial na igreja? Nós vamos trabalhar isso depois, ok? Por quê? Mas eu sou obreiro, mas por que para mim pesa mais e não pesa tanto para o irmão que está sentado lá no banco e não é obreiro? É uma pergunta interessante, né, Deza? Para a gente trabalhar. Mas há uma resposta plausível para isso. A gente vai trabalhar isso depois, irmão Jerônimo. Irmã Carolina. Lição, tá? Página 9. Então, muito bem. Vamos começar com algumas frases que estão na nossa apostila, que são muito úteis para a nossa reflexão, para entendermos o assunto da ética cristã. Ok? Primeira frase. Alguém pode ler para mim? Sem dúvida alguma, essa que é a palavra... Não, irmão Jerônimo, desculpa, querido. Ali, eu selecionei algumas, Obrigado pela prestatividade. Pode ler, irmão Jerônimo. Quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres são nossos prazeres. É forte, não é? Está na apostila aí para vocês. Quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres se tornam o quê? Nossos prazeres. Né? Então, aquilo que talvez poderia soar como algo pesado, como um fardo, na verdade acaba se tornando motivo de alegria. Você faz com amor. Felizes aqueles que podem cumprir os seus deveres com alegria, de maneira prazerosa, não tendo como um fardo. É muito triste quando a gente passa a encarar a obra de Deus como um fardo, como um peso, e não como algo prazeroso. Né? Eu sei que não vou me estender muito nisso aqui, meu querido, porque o foco da aula não é eclesiologia, mas eu fico assim maravilhado, irmãos. A igreja ela é algo maravilhoso, o corpo de Cristo é algo maravilhoso, porque a gente vê pessoas no chão. Evaldo e família, sejam bem-vindos. Todo mundo hoje. Estamos aí. Por favor, fica perto de mim. Tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Paz do Senhor. Então, olha só, gente. Quer deixar um pouco mais louco para acompanhar? Tranquilo? Igual tá, João. Fica à vontade. Se precisar, tá aqui. Eu fico impressionado, gente, com a igreja, porque a gente vê pessoas que às vezes se dão para a obra de Deus, e esse se dar para a obra de Deus envolve um desgaste psicológico, envolve um desgaste físico, espiritual, na verdade. Samara, seja bem-vinda, paz do Senhor. Samara, você pega sua mochila aqui, querida, por gentileza? Eu vou te dar serviço. Você chegou, eu vou te dar trabalho. Então, gente, olha só. Esse se dar para a obra de Deus não é uma brincadeira, não, gente. É um negócio muito sério. Envolve um desgaste psicológico, um desgaste físico mesmo. Os irmãos viram aí esse evento que nós realizamos aqui em parceria com a igreja. Houve um desgaste, né? E o que acontece? Você vê pessoas às vezes que dedicam a vida inteira, e a maioria absoluta, irmãos, principalmente na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus é muito comum, a maioria absoluta dessas pessoas, irmão Jerônimo, não recebe um centavo para fazer o que faz. E eu acho isso maravilhoso. Numa sociedade capitalista, né, você chega aqui, as irmãs estão varrendo tudo, estão limpando tudo, cuida melhor do que a casa dela. Você pergunta, quanto você está ganhando, irmão, para fazer isso? Nada, eu estou aqui por amor. E eu acho isso assim algo maravilhoso.
Porque numa sociedade capitalista em que as pessoas até para dar informação estão cobrando, não é verdade? A gente fazer esse trabalho é algo maravilhoso. Só pode ser realmente resultado de uma ação do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração. Ok? Então, muito bem. Por que essa frase tem a ver com ética cristã? Por que essa frase tem a ver com ética? Quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres são nossos prazeres. Porque a ética, ela tem que ver com dever. Ela tem relação com lei. Porque lei trata daquilo que é moral. Ética e moralidade são duas coisas que vão andar juntas, que se intercambiam, que têm relação uma com a outra. Embora as palavras sejam diferentes, embora uma coisa signifique uma coisa, outra coisa signifique outra, mas ética e moral são duas palavras que se relacionam. Eu diria que é quase impossível, Sônia, a gente trabalhar com ética e ignorar moral. A gente vai ver aqui depois a definição de uma palavra e de outra, tá joia? Gente, aproveitando para falar do evento aqui. Alguns estavam, os que não vieram, irmãos, olha, foi assim. Eu quero até agradecer os irmãos que ajudaram, que colaboraram, os irmãos que não puderam vir também. A gente agradece também pelo desejo, mesmo que não puderam estar. E a todos que apoiaram, que ajudaram, estiveram aqui, Evaldo, o pessoal lá de Santa Rosa, trouxe uma equipe maravilhosa, nos ajudou muito também. Todos os irmãos, né? Foi assim, irmãos, foi excepcional. Eu não sei vocês, né? Mas assim, para mim, foi uma noite inesquecível, gente, foi excepcional. Deus me surpreendeu, porque foi assim, acima do que eu esperava. Realmente foi muito bom, né? A repercussão está sendo super positiva. E nós já estamos trabalhando a ideia de fazer o próximo e com mais tempo. E com mais, o comentário está geral, né? Renatinha quer que seja uma tarde, Irmã Renata ficou, desculpa assim, né? No sentido, estou falando negativamente. Irmã Renata ficou louca. Ela chegou para a gente no final do culto. Nossa, ela se lamentou muito, né? Do marido. Foi assim. Não teve mais tempo, que ia para ter o mais rápido possível. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já organizei 2 conferências de escola dominical, já organizei uma conferência teológica, já organizei palestras, mas esse foi um dos melhores eventos que eu já organizei. Foi realmente assim, o resultado que não teve, que eu assim, digamos que eu já estava vacinado para isso, foi a presença. Né? Eu achei que deu pouca gente ainda. Devia ter umas 50 pessoas. Mas a segunda vez eu acho que vai ter mais gente, de uma forma ou do outro, que foi. Você sabe o que acontece, Pedro? É porque esse tipo de evento, existe ainda uma resistência muito grande para esse tipo de evento. Então quando as pessoas veem acontecer, é uma coisa diferente, não é uma coisa, você não vê isso acontecer com frequência. Eu tenho 20 anos de crente aqui na Grande Porto Santana e nunca vi isso aqui, né? Então assim, quando acontece, as pessoas veem como é que cai aquele preconceito, né? Cai aquela barreira, né? Então Deus seja louvado por isso. Rúbia, vou te dar trabalho. Tá bom, Deus? Página 9. Tem que fazer a segunda aqui de novo. Não, com certeza. Possivelmente vai ser mais 3 igrejas. Uma aqui e mais 2. A gente já está trabalhando a ideia aí. A João gostou muito da ideia também. E possivelmente a gente vai levar para uma 3ª igreja também. Então o evento assim, ele bateu no solo e germinou, né? A semente caiu e brotou. Mas foi muito bom. Deus seja louvado. Aqui, mas você não pode demorar muito, senão, né? Vai esfriar as perguntas e... Eu senti uma pretexto aí. Não, vamos trabalhar essa ideia. Eu já vou conversar com o pastor Renato para a gente trabalhar a próxima aí. Ok? Outra frase aí muito interessante agora sobre a ética no sentido de conceituá-la. O que é, filosoficamente falando? O que é a ética? O que é a ética no sentido filosófico? Ética é um conjunto de valores e princípios que você... Olha só, gente, prestem atenção naquela definição ali. No começo da frase, está aqui, ó. Ética é um conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida que são. Quais são as 3 grandes questões, gente? Quero, vamos lá no 3, para ficar bem bonito, para a gente memorizar. 1, 2, 3. Quero, devo, posso. Repare que é pergunta, né? Quero, devo, posso. Se a gente fizesse isso, se a gente usasse esses princípios éticos, essas perguntas éticas, porque é isso aí. Se a gente usasse essas 3 perguntas éticas na nossa vivência diária, com certeza nós deixaríamos de fazer muita bobagem. Né? Nós deixaríamos de fazer muita bobagem. E aí esse filósofo ele continua dizendo: tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso.
e tem coisas que eu posso, mas não quero. Quem diz essa frase, inclusive, não é nenhum teólogo evangélico, é um filósofo, é o Mário Sérgio Cortella, mas ele é cristão e ele se define como cristão. E eu trouxe essa frase dele porque ela tem muito a colaborar conosco, né? A frase dele é verdadeira. Inclusive depois a gente vai assistir um trecho de uma entrevista dele também, falando sobre ética. Ele define muito bem, ele trabalha muito bem essa questão de ética, tá? Então, gente, vocês vão ver que essas questões lidam diretamente com aquilo que vocês já falaram antes aqui sobre o que é ética, comportamento. Então a ética, ela abrange vida familiar, vida profissional, decisões que você toma no dia a dia, ela abrange a sua vida como cristão. Vocês vão ver aqui na apresentação da matéria, não deixe de ler a apresentação, tá? A apresentação está sempre, toda apostila tem uma apresentação da matéria. Está aqui na página 7. Eu não vou ler agora não, tá, gente? Eu faço até um comentário aqui interessante na página 7, que às vezes você vai lá, tem muito crente fazendo isso, Ele vai lá, sua esposa vai ser minha vítima hoje, irmão. Qual o nome dela? Não sei o nome dela ainda. Daiana. A irmã Daiana trabalha num banco. Aí eu chego lá, ela está atendendo. Daiana, eu tenho que pagar a fatura tal. Ela, quando vai me dar o troco, ao invés de me dar R$50 de troco, ela me dá 500. Suponhamos que num dia lá que ela estava pensando muito no Evaldo, meu amor, né? Aí se desconcentrou do serviço, se desconcentrou no trabalho, ao invés de me dar 50 de troco, ela me deu 500. Eu, crente, salvo, batizado com o Espírito Santo, o que eu faço? Tchau. Obrigado, Senhor, de novo. Providência divina, ó. No bolso e vou para casa. E essa questão, ou essa atitude, perdão, é uma atitude ética? Resultado, o banco vai fazer um levantamento depois, quem vai ter que pagar o rombo financeiro? Ela. Tudo bem, nós estamos falando de R$500, mas e quando é só 50 centavos? O que você faz? Volta no bolso? Isso é ético? Não. Também não. Aliás, um amigo meu me disse uma coisa uma vez, eu parei para pensar e ele falou, eu parei para pensar para ele, está dizendo a verdade. Quem rouba 50 centavos, talvez seja pior do que quem rouba 500. Né? Porque você está sendo capaz de forjar um comportamento falso, agindo até com hipocrisia, por 50 centavos. Quem rouba 500 está roubando por uma quantia alta. Né? Roubo é roubo em qualquer circunstância. Mas você está se dando ao luxo de roubar 50 centavos. Imagine só. Né? Então a ética, ela lida com essas questões. Eu diria que a ética, nesse sentido, irmão Pedro, ela é até desafiadora para nós. Ela vai mexer com a nossa moralidade, padrão de moralidade. Né? Vamos avançar. Algumas definições sobre ética. Mais uma frase aí do Cortella. Afinal, o que é ética? A ética é o que marca a fronteira da nossa convivência. Já pensou uma sociedade sem ética? Seja com as outras pessoas, seja com o mercado, seja com os indivíduos. Ética é aquela perspectiva para olharmos os nossos princípios, os nossos valores, para existirmos separados. É isso? Não, para existirmos o que, gente? Juntos. Então, se nós não temos um comportamento ético, padrões de moralidade, padrões éticos, como é que nós vamos conviver juntos? Imagine uma sociedade onde todo mundo rouba todo mundo, onde todo mundo desrespeita todo mundo, onde todo mundo agride todo mundo. Não existe um padrão ético. Eu diria que a ética ela é uma força invisível, mas poderosa, quando respeitada, quando vivenciada. Você não pode pensar na ética como algo objetivo, visível. A ética ela é subjetiva, está dentro de nós. Né? Por exemplo, lá no caso dos 50 centavos que eu falei, talvez ninguém vai saber, exceto Deus, que você pegou aqueles 50 centavos a mais no troco. Mas você sabe e Deus sabe. Né? E aí, se você se pauta por um bom comportamento, você vai beneficiar o seu semelhante, o seu próximo, que poderia ser lesado. Nos faz lembrar aquela fala de Jesus: quem é fiel no pouco,
No muito também é fiel, não é verdade? Então isso nos faz pensar. Vamos lá. Uma conceituação de ética mais técnica. A ética é a teoria da natureza do bem e como ele pode ser alcançado. A ética, essa eu quero que vocês leiam para mim. A segunda frase. A ética é o que, gente? Vamos lá? Para vocês abordarem. Conduta ideal. Conduta ideal, pense nisso. Agora é claro, gente, o ser humano ele não nasce pronto. Né? Foi uma pergunta muito interessante que foi feita aqui, inclusive, no evento. Um cristão sincero, ele pode conviver com problemas morais, sendo ele salvo de fato? Vícios? Aí eu achei assim, genial a resposta do professor Cláudio dele. Achei assim, excepcional. Quando ele disse assim, é melhor continuar nadando, mesmo nadando mal, do que parar de nadar e morrer afogado. Eu achei assim, aquilo extraordinário. Porque, quando eu falo aqui também, gente, de uma conduta ideal, como nós vemos aqui na definição, isso não significa dizer também que o ser humano nasce pronto. Esse ser humano ideal, com um comportamento ideal, com uma conduta ideal, ele nasce assim de uma hora para outra. É bem verdade que muitos de nós, ao nos convertermos, a gente sofre uma mudança de vida radical. Radical mesmo. Mas há vícios que ainda insistem em ficar. Quando eu digo vício aqui, gente, não pense só em bebida, em crack, em cigarro, não. Vícios, às vezes, comportamentais, habituais, de hábito. Há uma frase que diz assim, não nos livramos de um mau hábito atirando pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. É difícil, né? É difícil. Você tem um hábito terrível, te incomoda, você sabe que não agrada a Deus. Às vezes é um hábito, por exemplo, vou falar aqui algo que parece tolo, né? O hábito de atropelar os sentimentos das pessoas. O hábito de falar a verdade custe o que custar. É um hábito. Mas, eu já disse para vocês aqui antes, até a verdade dita de maneira irresponsável pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial. Inclusive, gente, eu li uma fábula, eu já vou pedir perdão a vocês de antemão, semana que vem eu trago ela por escrito. Mas eu vou adiantar que eu achei muito interessante, até falando sobre essa questão da verdade, porque até nisso nós temos que ser éticos, né? Aí diz que a verdade é uma fábula judaica, inclusive. Aí diz que a verdade estava nua numa aldeia e ela batia na porta das casas das pessoas. Quando as pessoas abriam, as pessoas se chocavam ao ver que ela estava nua. E alguém já disse que a verdade ela é nua. Ela não tem roupa, mas ela é nua, porque ela é muito... Ela é o que é, a verdade é o que é, não adianta. E aí as pessoas da aldeia não recebiam, mas aí ela bateu na porta da senhora Parábola, e a Parábola recebeu ela na casa dela, ou se eu não me engano a fábula diz que ela foi vestida com as roupas da Parábola. E toda vez que ela batia, aí ela saiu dali, e ela passou então a bater na porta das casas das pessoas, vestida com as roupas da senhora Parábola. E aí as pessoas passaram a receber em suas casas. Qual a lógica dessa fábula? O que ela está querendo comunicar para nós? Porque a parábola, por exemplo, o Novo Testamento tem várias parábolas, a Bíblia tem várias parábolas, são mais de 60, se eu não estou enganado, a Bíblia toda, e 44 nos 4 livros do Evangelho. Você vai ver que muitas vezes Jesus está falando uma verdade através de uma parábola que é uma verdade difícil de ser ouvida e de ser aceita, porque é uma verdade dura, mas por ela vir numa forma de parábola, você recebe, entende e aceita. Então, gente, esse negócio, eu falo a verdade a todo custo, você pode estar muitas vezes matando o seu ouvinte. É o caso do pregador, que a gente vê alguns casos aí, de pregadores, até de praça pública, que ele vai pregar principalmente para um público não crente. Imagine isso, Samara. Imagine isso, tia Maria. Você vai pregar para um público não crente e você começa a dizer que se ele não aceitar Jesus, se você coloca a voz lá em cima, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Lembra da história do cavalo do diabo aqui que a gente contou? Cavalo do diabo que a gente contou aqui na semana, em aulas passadas? O pregador, só um minutinho, Juliano. O pregador lá que durante a pregação disse que quem não havia aceitado Jesus era cavalo do diabo. O que o ouvinte lá, que era espírita, fez quando ele ouviu? Ele levantou e foi embora. Nunca mais entrou no templo evangélico.
O resultado foi positivo? Não. Ele perdeu o ouvinte. E o ouvinte se perdeu, literalmente, porque morreu sem se entregar a Cristo. Né? Então, gente, você pode dizer a verdade, nua e crua, mas com sabedoria, com graça, tornando ela aceitável para o ouvinte. Né? Você queria falar, Jerônimo? Você quase chegou aí, onde eu ia entrar. Na verdade, a gente quando fala assim, né, com toda a força da nossa alma, matar quem precisa ouvir é um pouco difícil, porque ele já vive nesse caminho aí, já está estruturado, preparado para receber isso. Mas os que estão ouvindo pode gerar uma contenda, foi a sugestão da resposta que deu última ali. Os ouvintes ele perdeu. Então pode gerar uma contenda entre os que ouvem. Aí começa o julgamento, mas ele não precisava ser tão grosso assim. Ele poderia esperar. Aí começa esses questionamentos. Quer dizer, isso também é perder os ouvintes. Assim, foi até bom a sua fala, Jerônimo, para me explicar aqui, porque me leva a explicar, quando eu digo matar aqui, gente, matar psicologicamente, tá, Jerônimo? Matar nesse sentido. Porque a palavra que você usa muitas vezes, a maneira como você emprega ela, a pessoa psicologicamente ela já levanta com uma parede e não te ouve. Né? Então você precisa fazer o que? Ore ao Senhor, peça a Deus graça, sabedoria para você pregar a verdade, sem adulterá-la. Né? Sem adulterá-la, ser um pregador verdadeiro, mas com sabedoria e graça para alcançar o ouvinte, a palavra penetrar no coração dele e levá-lo a uma mudança de vida. Vou dar um exemplo aqui agora. Nós, cristãos evangélicos, nós entendemos pela palavra de Deus que o culto a Maria, ele é reprovável mesmo da Bíblia. Mas se eu chegar num culto de domingo à noite, com mais de 200 pessoas no templo, e começar a criticar Maria nesse sentido, ou talvez não criticar, eu não tenho razão para criticar Maria, na verdade. Né? Maria não tem razão para criticar ela, à luz da Bíblia. Pelo contrário, ela era uma mulher exemplar, do ponto de vista cristão. Mas se eu começar a criticar essa teologia católica, os católicos que estiverem ali vão se sentir ofendidos. Mas se eu começo a dizer, pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único caminho, que não há outro mediador além dele, eu não preciso nem citar, eu não preciso nem usar a palavra católica, mas ele vai ouvir, ele vai entender. Talvez ele pode não concordar comigo, mas ele vai me ouvir e vai me respeitar. Porque ele vai dizer assim, ele soube discordar da minha opinião, mas ele fez com sabedoria e de maneira respeitosa. Sim. Partindo do princípio de ética, certa vez, houve um caso, acho que algumas pessoas lembram, um pastor, não lembro o nome dele direito, tem a nossa, na igreja católica, a Nossa Senhora Aparecida, que é do Porto. Aí esse pastor estava querendo pegar, igual o irmão falou aí, o professor falou. Só que ele, eu acho que aí entrou a ética, ele ofendeu as pessoas católicas, porque além dele falar, olha só, isso aqui é um boneco preto, isso aqui não significa nada, sabe o que eu vou fazer com esse boneco preto? Eu piso, eu quebro. Então, ele quebrou a imagem toda, ele ofendeu as pessoas. Aí eu vejo assim, ele não teve ética nenhuma, ele poderia colocar de uma forma mais simples, mais amena, sem acontecer isso. Foi falta de ética. A senhora falou aí, a irmã Guilherme estava falando, eu estava me lembrando de algo interessante, que eu conversava ainda ontem com uma jovem no telefone, amiga minha, ela me ligou, e a gente conversando, eu compartilhei com ela uma experiência, algo que eu ouvi de um professor no curso de psicanálise que eu achei muito interessante. Ele falando assim, ele fez a seguinte comparação. Imagina uma senhora de 80 anos, que ela abre uma agenda, e dentro daquela agenda tem uma folha ressecada de uma flor, de uma rosa. A neta dela, quando vê aquilo, mas vó, por que a senhora está guardando isso há 50 anos? Esse resto do que sobrou aí de uma folha, de uma pétala de uma rosa. Por que a senhora não joga esse lixo fora? Ela pode até falar assim, não é verdade? Só que aquela pétala daquela rosa, que está guardada ali, que já está ressecada, já não tem nada, já está esfarelando, para aquela senhora de 80 anos, aquilo carrega um valor emocional extraordinário. Talvez a neta dela existe em função daquela pétala que está ali.
Porque aquela é a pétala da rosa que o marido dela, que já faleceu, deu para ela quando pediu ela em noivado. Você está entendendo? Então, às vezes, Evaldo, uma coisa que para mim é lixo, para aquela pessoa ali significa muito. E quando você vai lá, ó, pisa, aí, irmão Jerônimo, a gente volta lá naquela questão. A gente mata a pessoa psicologicamente. Isso serve para tratamento tanto pessoal também. Com certeza, dia a dia, é verdade. O relacionamento interpessoal é verdade, sim. Assim, eu posso falar por experiência própria. Assim, eu não sou evangélica, não sigo nenhum título, né? Sim, sim. Mas eu gosto da igreja evangélica. Quer dizer, Sim, aqui todo mundo nos conhece. Então, quer dizer, eu amo a Deus, adoro a Deus e amo a Jesus. Entendeu? Sim, ok. Então, às vezes você chega numa igreja evangélica e você está lá meses e meses, aí a pessoa começa a falar: se você não aceitar Jesus, você não vai alcançar bem. Se você não aceitar Jesus, você não vai alcançar aquilo. Assim, eu acredito que não é verdade, entendeu? Eu acredito assim, você tem que ter respeito, né? E adorar a Deus. Então, assim, aí acaba expulsando a gente daquele lugar, porque força a gente fazer uma coisa que às vezes não é aquilo que a gente quer, entendeu? Olha, Sônia, essa decisão, eu sempre penso comigo o seguinte: essa decisão de se entregar a Cristo e como resultado desse se entregar a Cristo, se vincular à igreja evangélica, tem que ser algo voluntário. Não pode ser algo forçado. Eu não posso usar artifícios psicológicos para levar você a tomar essa decisão. Por isso que eu odeio o apelo apelativo. Não, Eu adoro apelo. Apelo para mim é uma coisa que tem em todo culto, né? Mas o apelo sabe. Já viu aquele negócio de pregador só falta apontar uma arma? Você aceita Jesus ou não aceita? Eu ouvi um caso, inclusive, isso deve ser mentira, só pode. Não é possível que isso aconteceu. Um familiar me contou que chegaram numa reunião de obreiros e falou: a igreja lá não está crescendo, faz o apelo, ninguém vai à frente. O obreiro levantou: deixa que eu vou. Ele chegou lá e sacou 38 no final do culto, colocou em cima da mesa. Falou: quem não vir só pode ser piada, né, gente? Tudo bem, só pode ser piada. Mas nos faz pensar no quê? Nessa questão, tem de ser voluntário. É uma decisão que deve brotar do coração da pessoa. É claro que a gente que é temente a Deus, a gente que serve a Deus, a gente torce, né, Sônia, o tempo todo. A gente sabe que é uma decisão de vida ou morte. Então a gente fica o tempo todo orando, pedindo a Deus: Senhor, que o Senhor faça a obra. Mas a gente também respeita, devemos, né, ou pelo menos devemos respeitar esse limite. Não pode ser atropelado. O próprio Jesus ele fala: se alguém quiser vir após mim. Então o próprio Jesus ele coloca como uma opção. É uma escolha. Então não adianta eu agora querer chegar e forçar, mas você tem. Talvez a pessoa até levanta a mão para atender e terminar com aquela situação constrangedora logo, para ele sair dali logo, né, Rubem? Eu já vi isso. Você vê que a pessoa está indo à frente, não é uma escolha, ele está indo porque... Vocês querem ver uma coisa que eu odeio? Eu recomendo vocês nunca fazerem isso. Eu estou pregando lá, aí eu vejo o Fabrício não é crente, Fabrício é doidão, é do mundão, mas o Fabrício é meu amigo. Aí eu estou pregando lá, papá, no meio da pregação começa: Fabrício, você precisa aceitar Jesus. Você não quer tomar a decisão hoje? Fabrício, começa a chamar ele pelo nome. Se eu estivesse no lugar dele, eu não voltava nessa igreja nunca mais. Ô, Rony, Eu odeio isso. eu não sei a se gente, tá certo, a gente vê casos de pessoa ficar constrangida, né? Sim, Robert? Eu, assim, respeito quem faz, mas eu não gosto de fazer. Lá na igreja, às vezes, até as pessoas chegam para mim e falam assim: Rúbia, vai até aquela pessoa e pergunta ela se ela quer aceitar Jesus. Eu, às vezes, até posso até ir. Às vezes, eles me pedem, eu até vou, só que eu não gosto. Porque eu acho assim que o Espírito Santo que, né, convence, né, a questão do pecado. Então, a gente não pode ficar ali: ah, nossa, eu acho tão chato, não tem? Olha, sim, mas eu diria o seguinte: é uma abordagem que tem os seus riscos, porque a gente não sabe como é que a pessoa vai receber isso. Você chega para ela assim: olha, você precisa aceitar Jesus, mas você tem que ser muito ético e colocar as palavras certas para você não criar, porque tem pessoas que vão, na verdade, ele vai no culto, mas na mente dele, ele talvez nunca foi cristão, talvez nunca, né? Aí ele, na mente dele, quando você fala aceitar a Jesus, ele já entende que ele já aceitou. Então, por isso que eu estou falando, às vezes você tem que empregar as palavras corretas para que a pessoa vá entendendo paulatinamente. Veja bem,
Isso aí tem que ter uma sabedoria muito grande, conforme essa irmã que falou. Sim, sim. Ei, se você não aceitar Jesus, você não vai ter a bênção. Veja só, a minha família passava por um episódio muito sério. Meu Sim. irmão roubou uma empresa e o dono dessa empresa era 7 policial da ativa. Nossa. E eu ia para São Paulo, descia sempre na Novo Rio para parar o outro ligado. Como está aí, Deus? Olha, tá assim, assim. Eu digo, sim, já estou chegando. Pelo amor de Deus, não vem. Já estava lá. Eu entrei e disse assim, mamãe, a sua vitória chegou hoje. A vitória do teu filho, mamãe, chega hoje. Aí eu disse assim para minha irmã, olha minha irmã, ela disse, não tem jeito. Eu digo, sim, os olhos humanos não tem jeito não. Mas você está indo na igreja? Ela disse, eu estou. Eu digo, que igreja? Deus amou que tem ali pertinho. Eu digo, não amou a igreja, continua. Olha, isso aí é porque Deus tem um plano na sua vida. Olha a minha visão. Eu digo, mas eu vou orar. E saí e orei. Aquele dia foi o dia que meu irmão fez a mala e saiu da cidade. Era o que todos torciam para que isso acontecesse. Mas não saiu. Só saiu quando eu disse, eu vou orar. Entenda, aí ele saiu, viajou, e o problema amenizou, selou, cessou. Até o dia de hoje vai para 4 anos. Graças a Deus. Vivo, são e salvo, sem nenhum problema. Graças a Deus. Pelas autoridades. Mas eu poderia dizer assim, minha irmã, o problema vai ser resolvido porque Deus não ouve pecador. João 9:31. Mas como eu ia dizer isso se o mesmo Jesus diz, todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei, despedirei de mão vazia? Quer dizer, então, irmão, se eu falasse isso, era mesmo que essa menina aí falou, o pregador está lá, se você não aceitar, não vai ter a benção. Isso não existe. Ele tem que engolir essa palavra, ficar quieto. Aí fica pelo Espírito. Aliás, irmão Giovanni, eu vou te falar uma coisa. Não estou dizendo que seja o caso até da irmã Sônia, mas que há muitas pessoas que não são crentes e muitas vezes ele está recebendo mais bênção do que nós. Porque ele está indo lá, ele está buscando por fé, ele está orando e Deus está abençoando. E Deus está abrindo as portas. A verdade é essa, né? Então, o irmão Giovanni falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu passarei de mão vazia. Eu mesmo assim, eu sou evangélica, mas eu participo de vigília. Agora mesmo eu estou fazendo nome do meu filho. Ele está precisando de uma vaga na faculdade, né? Quer dizer, eu comecei a fazer, acho que a terceira que eu fui agora. Quer dizer, a gente conseguiu 3 vagas na Universidade Federal. Uma em Alegre, uma tem 2 em Vitória, na UFS e na UFS. Então, quer dizer, eu tive fé nessa vigília, ficar lá a noite toda orando, pedindo, e consegui alcançar a minha bênção. Hoje ele pode escolher um lugar que ele quer ir, que você vai querer fazer. Mesmo grande, hein? Me toca, então quer dizer, aí alguém pode dizer, você não vai conseguir a sua bênção? Eu acho que eu tive fé, né? Não, de forma eu busquei. Sim, claro. Tá aqui. E outra coisa que o irmão citou aí, foi uma pergunta que houve nesse evento, essa conviver, não sei o que, moral, como é que é essa pergunta aí que fizeram? A ética, não sei o que, moral. Essa pergunta aí que houve. Sim. Sobre um cristão, ele ter problemas, ser salvo. Sim, ele pode conviver com isso. Se é possível, né? A um cristão realmente salvo, conviver com esse tipo de problema. Aí a resposta foi a seguinte, irmão Jerônimo. Eu quero saber essa pergunta aí, como é que ela foi lá. A pergunta é essa. Se o salvo, um cristão realmente salvo, pode conviver com problemas morais. Problemas de que natureza? Pois é, foi citado vícios. Por exemplo, cigarro, bebida, pornografia. Aí a resposta que foi dada eu achei muito equilibrada. O Cláudio deu aquela resposta que ele falou bem assim, a questão da reincidência.
Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, mas ele demora até anos para se libertar de determinado vício, mas ele continua lutando. Agora, se uma pessoa, ele voluntariamente permanece nessa prática, sem esboçar uma luta, uma batalha para vencer isso, aí já é um outro extremo. Então assim, eu achei que foi muito equilibrada a resposta, no meu ver. Eu ia falando anteriormente, irmãos, só voltar aqui para não ficar mal entendido, sobre a questão do apelo, quando eu falo de se dirigir diretamente à pessoa pelo nome, até citar o exemplo aqui brinquei aqui um pouco com o Fabrício, usei o Fabrício como exemplo. Então, gente, por quê? Você pode estar criando uma situação constrangedora. Se você fizer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa com as pessoas que visitam as nossas igrejas, você pode ter certeza, a maioria delas não gosta de ficar em evidência. Uma coisa que a minha denominação faz com muita frequência, que é pegar os nomes das pessoas e ler lá na frente. Você pode reparar, pelo menos em termos de visitantes não crentes, a maioria não gosta. Então, quando você, durante a pregação, você tem uma pessoa lá que é conhecida, e você começa, você precisa aceitar Jesus, você precisa sair dessa vida, você expõe a pessoa diante da igreja. Não faça isso, gente. Tá? A não ser que Deus te revele algo, ou Deus te oriente, e aí você vai falar. Você também não pode deixar de entregar o que Deus te deu. Mas eu vejo que nesses casos aí é exceção. Porque Deus, ele fala através da palavra, sem citar nome de ninguém. Você está pregando, Deus está te usando e a palavra está entrando no coração da pessoa. Então, evite esse tipo de coisa. Seja ético na pregação. Okay? Vamos avançar. Eu tenho aqui uma frase de Sproul, que é um apologista cristão muito conhecido, e ele vai dizer o seguinte, que a ética é uma ciência normativa. Por que normativa? Porque ela trata de normas. Obrigado, gente. Em busca dos fundamentos principais que prescrevem obrigações ou deveres. Está interessada primariamente no que é imperativo e nas premissas filosóficas sobre as quais os imperativos estão baseados. Olha essa parte final da frase aí, ficou bem filosófica, não é, irmã Guilhermina? Ela está interessada primariamente no que é imperativo, ou seja, aquilo que é padrão, aquilo que é uma conduta estabelecida, ok? E nas premissas filosóficas sobre as quais esses imperativos estão baseados. Por exemplo, nós cristãos, irmão Pedro, nós temos como um padrão ético, normativo, não ter relações sexuais com uma pessoa que não seja o nosso cônjuge. Esse é o comportamento, esse é o imperativo. Mas qual é a premissa sobre a qual está baseado esse imperativo? Não é uma ordenança bíblica? Não é um preceito bíblico? E se a gente for buscar, e por que o preceito bíblico preceitua isso? A gente vai descobrir à luz da Bíblia, porque essa é a maneira que Deus quer que nós tenhamos, ou que nós desenvolvamos a nossa sexualidade. Sexo só no casamento. Inclusive eu estou falando isso aqui, gente. Você vê como que a sociedade sem Deus, ela nos rotula de maneira muito negativa, né, Anderson? Eu estava ouvindo uma palestra sobre... E nessa palestra, o palestrante citou o Kaká, jogador de futebol, e ele se declara evangélico. E a matéria na revista colocou ele como sendo uma pessoa extremamente sem graça, que se comporta como um menino bonzinho e que faz amor com as luzes apagadas. Ou seja, colocou ele como uma pessoa sem graça, sem sal, por causa de um princípio cristão que ele observa. Então, engraçado quem é? É aquele que é imoral? É aquele que trai a esposa? É aquele cantor famoso que estava lá com 5 mulheres sendo noivo? É esse que é o engraçado para eles? É esse que é o cara para eles? Então você vê, gente, que a sociedade, a gente está falando de ética, né? A sociedade, o que ela está fazendo? Ela está pegando os padrões éticos, os bons padrões éticos, e invertendo tudo, jogando fora aquilo que é bom e valorizando aquilo que é imoral, ou mais ainda, tá? Irmão Jerônimo, amoral, porque hoje a gente já fala de amoralidade, ou seja, não existe mais moral, porque o imoral é aquilo que é contrário à moralidade. O amoral é aquilo que não há um referencial moral, não existe moral.
Então a gente está vivendo essa sociedade. É por isso que eu estou dizendo para vocês, por isso que eu disse no começo da nossa aula, que esse assunto de ética, irmandeza, ele está muito relacionado a nós. Nós respiramos ética, a verdade é essa. Porque a gente lida com questões éticas o tempo todo. Né? A gente lida com princípios éticos o tempo todo. Vamos avançar. Para o cristão, a ética pode ser entendida como um conjunto de regras de conduta aceitas pelos cristãos. São aceitas pelos cristãos, mas tem por fundamento o que, gente? A palavra de Deus. Para os que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, o certo ou o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, considerada como regra de fé e prática, conforme bem a definiram Lutero e outros reformadores. É uma frase aí do pastor assembleano Erinaldo Renovato, ok? Foi uma obra também de consulta que eu usei para preparar a nossa apostila. Um livro muito bom, inclusive, dele, que eu recomendo para vocês. Ética Cristã, confrontando as questões morais do nosso tempo. Muito bom, da autoria desse pastor. Então ele vai tratar da questão da ética como sendo um conjunto de regras de conduta. Então você se orienta observando. E é claro, gente, tá? Durante essas aulas, a gente vai trabalhar quais são essas regras, esses princípios. Né? Nós vamos trabalhar trabalhar essas questões que devem nortear, esses princípios que devem nortear a nossa vida. Ok? Vamos lá. O desafio da ética cristã ante a pós-modernidade. Quando a gente fala de pós-modernidade, quando a gente fala de ética cristã, é um assunto desafiador. Por quê? A ética, como vocês já viram aqui, do ponto de vista cristão, ela é um conjunto de valores, de princípios normativos, ok? Mas a gente vive uma época de relativismo moral. Eu posso chegar para alguém e dizer assim: olha, você está traindo a sua esposa, mas não faça isso. Mas não trair a minha esposa, por quê? Porque isso é errado, mas é errado para você. Para mim não é errado. Os irmãos estão me entendendo? A gente está vivendo isso hoje. As pessoas estão tirando aquilo que é estabelecido como uma norma, e uma boa norma, e substituído pelo relativismo moral. E há aqueles que dizem aquela famosa frase, para defender a ideia do relativismo: tudo é relativo. O liberalismo, tudo liberal. Aí ele diz bem assim: olha, não existem verdades absolutas, porque nós defendemos absolutos morais, verdades absolutas. Nós temos a Bíblia como uma fonte de verdades eternas. Mas essas pessoas dizem assim: não existem verdades absolutas, porque o que pode ser verdade para mim aqui no Brasil pode ser mentira para alguém lá na Índia. Então não há verdade absoluta. Mas essa frase ela acaba sendo tão incoerente que ela se autocontradis. Se alguém falar isso para você, pergunte para ele: e essa frase que você acabou de falar, ela é relativa? Para para pensar. A pessoa diz assim: não existem verdades absolutas. Mas o que você está dizendo é uma verdade absoluta? Ou é relativo? Por quê? Porque ele está falando essa frase, mas ele pretende que essa frase seja uma verdade absoluta. Mas a frase que ele está dizendo, que ele pretende que seja uma verdade absoluta, está dizendo que não existem verdades absolutas. Vocês estão entendendo, gente? Então ela se autocontradiz, né? Lembra daquele desenho lá do Papa Léguas? Em que ele era perseguido, o Coyote tentava pegar ele, nunca conseguia. Aí às vezes ele chegava na beira de um penhasco, mas ao invés da ponta da pedra onde ele estava, lá na beira do penhasco, cair, que caía o penhasco inteiro, e só ficava ele lá suspenso no ar. Lembra disso? É basicamente isso que acontece com essas pessoas, porque ele leva um susto, é como se fosse um choque. Então, peraí, é verdade. Eu estou dizendo que não existem verdades absolutas, mas essa frase que eu acabei de falar, ela é uma verdade absoluta? É uma contradição. Então, nós insistimos em valores morais, em valores bíblicos, nós entendemos que há sim verdades absolutas. Essa maneira, gente, na apostila não deu para colocar tudo,
mas a gente vai tratar com questões éticas do nosso tempo. Por exemplo, o divórcio, o aborto. Nós vamos trabalhar aqui a questão de células-tronco, tá? Nós vamos trabalhar com a questão do homossexualismo ou homossexualidade, como hoje é o termo que tem sido veiculado pela mídia. Nós vamos trabalhar uma série de questões éticas do nosso tempo, né? E a gente vai desenvolver, e essa matéria eu poderia dizer também, que ela tem um caráter apologético, de defesa da fé. E nós vamos tratar essas questões e vocês vão poder argumentar ou contra-argumentar dentro dessas questões. Gente, deixa eu falar para vocês. Quando nós falamos de ética, a ética como um conjunto de valores, isso tudo vai sendo agregado dentro de nós. Você vai carregando isso com você ao longo da vida. E aí eu coloco uma imagem. O que vocês veem naquela imagem ali, gente?